Olha, gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão. Essa questão vai dizer o seguinte: um bloco de massa M igual a 2 kg é arrastado sobre uma superfície horizontal por uma força F, de módulo constante. Igual a 4 newtons, na direção horizontal, como mostra a figura. Entre o bloco e a superfície, há uma força de atrito F, de módulo igual a 1 newton. Então, aqui já está o esquema da figura, né? Nós vamos ter uma força que está puxando esse bloco aqui na horizontal, a força de atrito aqui contrária ao movimento, força normal que surge do contato, né? Perpendicular ao contato da superfície com o bloco e a força peso. Aqui ele vai pedir na letra A a aceleração do bloco e se ele partiu do repouso, qual será a sua velocidade e distância percorrida após o tempo de 4 segundos. Então, aqui, como a gente tem uma junção de várias forças no sistema, isso aqui é uma questão sobre leis de Newton, né? Força resultante. E aí, a gente vai ter o seguinte, que a força resultante, que atua no sistema, nada mais é do que eu fazer a soma de F1 mais F2, ou a diminuição de F1 menos F2. Então, vejam. Quais as forças que estão atuando para que haja o movimento do sistema? As principais são a força que está sendo puxada pelo fio e a força de atrito contrária. Vejam que a normal e o peso, elas se equilibram e não vão fazer com que haja um movimento vertical, apenas o movimento na horizontal, então a gente vai levar em consideração essas duas forças. Para fazer o balanço delas, fazemos o seguinte, que a força resultante do sistema vai ser, na verdade, uma força F1 menos a F2. Neste caso aqui, para essa questão, quem é a força F1 e a força F2 que agem nesse sistema? A força F1 é aquela força maior que está fazendo com que haja esse movimento, ou seja, é a força que eu estou fazendo aqui puxando o bloco, que está contrária à força de atrito. Então, eu coloco primeiro ela, força resultante, coloco primeiro a força F, menos a força de atrito. Então, a gente pode calcular essas forças aqui separadamente, ou podemos jogar aqui para fazer um sistema de forças. Sabemos que a força resultante ela vai ser dada por quem? É uma força que resulta numa massa vezes a aceleração. Então, essa força aqui vai ser importante porque na questão queremos a aceleração do bloco. Então, é a partir daqui que a gente vai tirar a aceleração. Essa força aqui a gente já tem o valor dela e a força de atrito também. Então, agora é só jogar aqui nesse sistema. A gente vai ficar com o quê? Que a força resultante, só vou repetir aqui, vai ser F menos a força de atrito. Aqui jogamos os valores, né? Massa, no lugar da força resultante, substituímos por massa vezes a aceleração, justamente para isolar essa aceleração aqui. E aqui, força menos a força de atrito. Vejam que ainda não substitui nenhum valor. Agora, eu vou substituir os valores aqui. Se eu tenho a massa, que é 2 kg, então vai ficar 2A igual a força, que é 4 newtons, menos a força de atrito, 1 newton. Então, A vai ficar 4 menos 1, 3, sobre 2. A aceleração nada mais é do que 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse valorzinho aqui é o meu valor da aceleração. Na letra B, ele pede, se ele partiu do repouso, qual a sua velocidade e a distância percorrida? Veja, lembrando lá das equações que a gente tem, nós temos a equação do sorvetão, que é esse zero
mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Nós temos V é igual a V0 mais AT, vovô ateu, e aqui é a equação de Torricelli. V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, essa aqui a gente vai usar quando não temos o tempo. Não precisamos calcular, colocar o tempo aqui para calcular. Então, é importante colocar ela tanto para calcular a velocidade, quanto para calcular a aceleração ou o ΔS. Essa aqui, nós já temos a variável tempo, certo? Então, se ele deu o tempo aqui na questão, vamos ver lá o que a gente tem. Ele está dizendo que ele partiu do repouso, então V0 é igual a 0. Ele quer saber qual vai ser a velocidade atingida por ele e a distância percorrida, que seria o ΔS, após um tempo de 4 segundos. Então, nesse caso aqui, qual delas a gente vai usar? Primeiro, a aceleração vai ser essa aqui que a gente encontrou. Então, vou colocar esse dado aqui também. A aceleração é a mesma, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Nós podemos usar essa equação aqui. V igual a V0 mais AT, né? Então, aqui ele vai dizer o seguinte. V é o que eu vou encontrar. O V0, ele diz que partiu do repouso é 0, mais A, que é 1,5 vezes o tempo de 4 segundos. Vejam, as unidades todas estão no sistema internacional, então eu não estou me preocupando em mudar essas unidades, tá? A gente sabe que a velocidade tem que estar em metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado, o tempo em segundos e a massa em quilograma e a força em newtons. Então, aqui a gente vai ficar com a velocidade, vai ser igual a quanto? 1,5 vezes 4, a velocidade vai ser 6 metros por segundo. Então, já encontramos aqui a minha primeira variável, que é 6 metros por segundo, tá? Agora, ele quer encontrar esse ΔS. Qual é que eu posso usar? Ou eu posso usar essa aqui de cima, ou eu posso usar essa aqui embaixo, né? E aí fica ao seu critério qual você achar melhor. Então, eu vou usar essa aqui, eu vou fazer que V0 é 0, V quadrado é esse que eu encontrei. Eu vou colocar aqui ela, V ao quadrado, 2A ΔS, e vou isolar esse ΔS aqui. Então, aqui eu vou ficar com 6 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 1,5, que é o A, vezes o ΔS. Então, aqui vai ficar 36 é igual a 1,5 vezes 2, vai dar 3 ΔS. Eu vou transferir isso para cá e esse aqui para cá. Então, vai ficar ΔS, quando eu isolar, vai ficar 36 sobre 3. E isso aqui vai me dar nada mais, nada menos do que 12 metros, tá? Por que vai dar em metros? Porque a velocidade eu coloquei em metros. Então, quando a gente fizer aqui as transformações, temos que encontrar o ΔS em metros. Então, está aqui a primeira questãozinha, certo? De aplicações das leis de Newton. Espero que tenha gostado e até a próxima.